Graça e paz, irmãos. O pessoal está com frio, hein? Graça e paz, irmãos. Vamos aquecer o nosso coração, porque esse culto, um culto cheio de emoção, cheio de sentimentos, é um culto muito especial, um culto, para mim, muito difícil hoje de compartilhar a palavra de Deus, mas com a graça do Senhor, Ele há de conceder a sua capacitação. Eu queria, nesta noite de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, e de uma maneira especial pela vida do Marcelo, pastor Marcelo, Arielle, Luca e Noah, o ministério do pastor Marcelo aqui com a nossa igreja, todo o tempo que ele esteve aqui conosco. E eu quero falar nesta noite, e tentar ser breve, quero falar sobre o legado da liderança efetiva. O Jairo usou essa palavra, acho que aqui durante a oração dele, efetiva, ou poderíamos ser o legado da excelente liderança. Então eu quero falar sobre essa questão do legado. E você sabe, quando falamos de legado, nós estamos falando de algo que as pessoas pensam, ou algumas pessoas pensam em deixar. Como nós temos aqui uma partida, ainda bem que é uma partida que não é uma partida para tão longe, como é o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, mas é uma partida para perto, mas não deixa de ser uma partida do pastor Marcelo, a família, para a igreja, filha da nossa igreja, a primeira igreja batista Orquídeas, ou lá do bairro Orquídeas. E quando falamos sobre deixar, eu pergunto para você, o que você espera deixar? O que você espera deixar para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes? Geralmente as pessoas, elas no seu decorrer da vida, elas vão deixando, nem sempre alguém deixa um legado, alguns deixam, vou pegar esse souvenir aqui, mas não um souvenir, aqui tem um chaveiro que tem uma casa, eu sei que está longe para vocês verem aqui, mas diante você pode comprovar aqui uma casa, aqui, né? Uma casa, acho que era de uma imobiliária, e aí fazendo negócio com uma casa, muitos pensam assim, vou deixar essa vida, eu vou deixar um bem, vou deixar uma casa, vou deixar um carro, vou deixar um dinheiro, vou deixar algo para, mais no sentido da família, né? Mas como nós falamos, você pode expandir não só para a família, mas para amigos, irmãos, parentes, conhecidos, a sociedade, o mundo. Outros deixam, na verdade, realmente souvenirs. Que nem eu tenho alguns souvenirs aqui que eu ganhei, ó, que souvenir bonito, ó. Souvenirs é um presente, um objeto, algo que te traz lembrança de algum lugar que você passou, ou que alguém passou e trouxe para você. Esse aqui, por exemplo, a minha cunhada, Eliana, irmã da Nádia, trouxe, né? Esse aqui é lá da Escócia, trouxe isso aqui, bonito, né? Mas essa gaita de folha é só o souvenir, não dá para tocar nada aqui, né? Outro que me trouxeram aqui um souvenir do Chile. Eu nunca estive no Chile, mas me trouxeram isso aqui. E eu acho que também foi a Eliana. E aqui, como eu tenho ido muito no mecânico, eu ganhei esse souvenir aqui, ó. Ganhei do mecânico esse souvenir. Tá bom? É um cortador de unha, mas tanto ir no mecânico, tanto ele ir no mecânico que me deu isso aqui. Mas porque o que é o souvenir? Eu passei por ali. Eu estive ali. Ou alguém esteve lá e deixou, né, para você. O souvenir, ele marca que você passou por algum lugar. Ou que alguém passou por algum lugar, alguma região, e lembrou de você. Ah, vou lembrar de você, vou te dar isso aqui de presente. Outros passam na vida e tentam deixar troféus.
E no troféu pode ser um troféu físico, como esse aqui. Ganhou uma prova de corrida de 5.000 quilômetros, ou uma competição de natação, um jogo de futebol. Esse aqui eu não sei de que foi, mas olha, é IBBN São Bernardo do Campo, essa igreja, Campeonato Olímpico 2011, primeiro lugar, Filipenses 3,14. Eu não lembro qual foi o evento, mas peguei lá do quarto das minhas filhas, da Isabela, esse troféu, mas tem gente que pensa troféu. Agora o troféu pode ser também não só numa questão física, como uma marca, como eu mencionei, de uma competição. O troféu muitas vezes pode ser um alcance, alcançou um diploma. Olha, consegui fazer a faculdade, consegui fazer aquele curso técnico, consegui alcançar um objetivo na empresa, e você marca a sua vida e marca a vida de alguém com algo que você conquistou, você realizou. Por exemplo, se você corre os 5.000 quilômetros, conseguiu a marca dos 5K, você ganha o certificado. Então você conquistou. Lembra que no souvenir muitas vezes você pode comprar para dar para alguém, mas geralmente você ganha, não é? Mas marca, o souvenir marca que você passou, ou alguém passou naquele lugar e lembrou de você. O troféu marca as suas realizações. Já o legado, queridos, o legado vai muito além de uma herança, o legado vai muito além de um souvenir, o legado vai muito além de um troféu, de uma realização. O legado é algo que vai impactar a vida das pessoas, tanto no presente como para o futuro. E aí, falando do legado da excelente liderança, ou o legado da liderança efetiva, eu quero ler em Atos capítulo 20, versículo 17 em diante, a história de Paulo. Paulo está aqui no finalzinho do seu ministério. Ele havia trabalhado durante 3 anos, há 3 anos e meio, na cidade de Éfeso. E aí depois ele foi para outros lugares e agora ele está de viagem. Ele está de viagem, vai passar perto de Éfeso, mas ele não para em Éfeso, vai para Mileto. E aí ele manda chamar os líderes da igreja para encontrar com ele lá em Mileto. E Paulo, ele nessa viagem, ele está indo para Jerusalém. E depois de Jerusalém, ele vai apelar para César. E aí a viagem dele vai continuar, não de maneira deliberada por ele mesmo, mas ele vai continuar viajando agora algemado. E indo em direção a Roma, onde ele vai ficar preso. E aqui então Paulo, do versículo 17 em diante, é um texto longo, mas aqui nós vamos ver alguns legados da liderança excelente ou efetiva. E nós vamos mencionar aqui apenas algumas, podemos mencionar várias, mas vamos mencionar apenas algumas. Você pode ler e até pensar outras durante a sua leitura, mas diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja, os líderes da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, provações, as quais me sobrevieram pelas cidades dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impulsionado pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que o Espírito Santo tem me garantido de que, de cidade em cidade, dizendo que prisões, tribulações me esperam, mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto,
Tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. Portanto, estejam atentos, lembrando-vos que, durante 3 anos, não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar a cada um de vós. Agora consagra-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e os meus companheiros. Em tudo dei o exemplo de que devias trabalhar assim, a fim de socorreres os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor: melhor é dar do que receber. Depois de fazer isto, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, beijavam, e eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Ainda bem que a partida do pastor Marcelo e a família não é uma partida como essa de Paulo, como eu já mencionei. Paulo ia para Jerusalém, depois iria para Roma preso, e ele disse ali que ele, talvez revelado pelo Espírito, que eles não iriam mais se ver. Mas eu quero deixar aqui a minha palavra e mencionar aqui que o pastor Marcelo, ele deixa um grande legado aqui para a nossa igreja. O Paulo, ele deixou aqui, o primeiro legado que ele deixou, nós vemos aqui no finalzinho, que eles se ajoelharam, oraram, houve choro, e eles ficaram tristes. E aí eu quero falar que o primeiro legado que Paulo deixou, e eu tenho certeza também que o pastor Marcelo está deixando aqui, é esse compartilhar de sentimentos. Já lá na IBD, já teve lá uma última classe, já houve ali choros, alguns já desceram chorando, outros se abraçando, outros conversando e falando, mas aqui esse primeiro legado, é um legado de um sentimento compartilhado. E aqui nessa noite nós temos esse sentimento dúbio, ou esse sentimento, vamos chamar bipolar, um sentimento de tristeza pela partida, e do outro lado a gente sabe, é um sentimento de um tipo de alegria por saber que o Marcelo está dando um passo no ministério da palavra de Deus. Ele está dando um passo de fé e de obediência a assumir a igreja PIB de Orquídeas. Então há esse sentimento compartilhado, sentimento de peso, de tristeza, e há esse sentimento lá no nosso fundo dos nossos corações, eu tenho certeza, uma alegria nesse sentido. Ele está galgando um outro degrau, um outro passo, e está adentrando em um ministério ainda maior para a glória de Deus e para a efetivação e a continuação e a efetivação do seu ministério. E assim também todos nós, quando formos passar dessa vida, ou de algum lugar, de algum momento, nós deveríamos pensar, não de deixar um souvenir, não de deixar troféus, e às vezes até mesmo, por mais que é importante deixarmos bens para os nossos familiares, mas será que nós vamos deixar sentimentos compartilhados, sentimentos de amor, sentimentos de respeito, sentimentos de parceria? Quantos e quantos de nós não sabemos que há pessoas que partem dessa vida e deixam dentro da própria família sentimentos de grande tristeza, famílias e relacionamentos rompidos, pessoas que não se falam,
mas que nós possamos aqui, nesse legado da liderança efetiva, é que nós tenhamos esse sentimento compartilhado, o sentimento, algo que Deus e nós mesmos podemos produzir dentro dos nossos corações. Um segundo legado que Paulo deixou aqui para aquela igreja de Éfeso, de alguma maneira para todo o cristianismo, eu diria que é o legado da convicção. E eu tenho certeza, caminhei muito com o pastor Marcelo, eu tenho certeza que o pastor Marcelo, ele está deixando esse legado para muitos de nós que conviveu com ele, alunos da IBD, esteve ali vários domingos aprendendo com ele, cultos de quarta-feira aprendendo com ele. O pastor Marcelo é um homem de convicções, e um homem que acredita naquilo que ele tem procurado aprender através das Escrituras Sagradas e através das suas experiências de vida. Agora, essa convicção que é dele, ele então, de alguma maneira, ele está trazendo esse legado para nós, a Igreja Batista Boas Novas, de maneira geral, de maneira mais específica para os nossos jovens e adolescentes. E essa convicção aparece no texto quando Paulo fala, olha, no versículo 20, eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico para vocês. E no versículo 27, não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Na palavra do Senhor, para aqueles que sobem aqui nesse púlpito ou em outro púlpito, ou que pega ali a mesa como professor da escola dominical, é muito fácil nós nos depararmos com assuntos que nós sabemos que são polêmicos, assuntos que doem, assuntos que de alguma maneira, usar essa palavra de uma maneira, não tome como pesada, mas nos atacam. E é muito mais fácil para nós, pastores e pregadores, professores, é muito mais fácil fazer o que Paulo disse. O que ele não fez, eu não me esquivei. Eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico para vocês. Quantas e quantas vezes o pastor Marcelo daqui, da escola dominical, em outros lugares, falou, olha, é bom que você venha da escola dominical, isso te ataca. Isso deveria mexer com você, porque ele está falando algo que era benéfico para você e para todos nós. Quer seja criança, quer seja adolescente, quer seja jovem, quer seja adulto, quer seja de terceira idade. A escola bíblica dominical não é algo do passado, é algo do presente, algo que o pastor Marcelo valoriza. Amém, pastor Marcelo? E algo que o pastor Ayrton valoriza. Mas será que você valoriza aprender a palavra de Deus? Era mais fácil eu me esquivar de falar isso aqui. Mas no propósito da nossa igreja diz lá, nós queremos crescer no ensino. E a igreja ensina e nós aprendemos. Aprendemos no culto, aprendemos na escola dominical, aprendemos em grupos pequenos. Mas isso por quê? Porque é o legado da convicção. Estou dando só um exemplo, poderia falar vários e outros exemplos, quando o pastor Marcelo falou algo que era benéfico para nós. Falou desse púlpito, falou na oração, no culto de oração, falou na escola dominical, algo benéfico para nós. Mas será que eu estava lá para ouvir? Talvez ele falou numa sessão de aconselhamento, algo benéfico para nós. Mas será que você deu ouvidos? Mas eu quero ficar nesse ponto, é que o legado da liderança excelente ou efetiva é que deixa convicções. E eu oro a Deus para que nós, que caminhamos esses vários anos com o pastor Marcelo, nós que fomos alunos do pastor Marcelo, que nós possamos ter crescido nas nossas convicções, convicções teológicas, convicções de vida, convicções da vida cristã. Um outro legado que Paulo deixou aqui foi o quê? Esse sentimento de chamado. O texto, versículo 24 diz, mas em nada, Paulo disse, em nada considero a minha vida preciosa,
contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso aqui é chamado. Agora, o chamado, que nós temos falado isso aqui, o chamado não é apenas para o pastor, o chamado não é apenas para os missionários, o chamado é para cada cristão, cada crente. Estudamos aqui a carta de Efésios, todos nós fomos chamados para um modo digno da nossa vocação, e além disso, cada um de nós temos um papel no corpo de Cristo. Louvamos a Deus pelo chamado do pastor Marcelo na área pastoral. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas nós também temos um chamado. E aí você tem que entender, o pastor Marcelo nos deixa esse legado de que ele tinha um chamado. Assim como Paulo tinha um chamado onde ele dizia: em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra esse chamado. E isso deveria invadir os nossos corações, as nossas vidas, e nós deveríamos ter também esse sentimento de chamado. Deus me chamou para ser um membro da sua igreja, Deus me chamou para ser um sacerdote, que é ministrar a palavra do Senhor em todo lugar que eu vá, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na sociedade e no mundo. Esse é um legado de uma liderança excelente e efetiva. Compartilhar um sentimento, convicções, senso de chamado. E também deixa o legado principal, que talvez sem esse chamado, sem esse legado, talvez não teríamos os outros de Paulo, que é quando ele diz aí logo no comecinho do capítulo que nós lemos, do texto que lemos, versículo 18, quando chegaram os líderes lá em Mileto, Paulo diz, quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo eu tenho vivido entre vós. Todo o tempo, desde o primeiro dia. E no versículo 35, em tudo vos dei o exemplo. Em tudo vos dei o exemplo. E esse é o legado do caráter. O caráter é o legado fundamental na vida, quer seja do pastor, quer seja de um missionário, quer seja de um cristão, diria até de um não cristão, porque existe que não é crente, tem pessoas que não são crentes, não são salvas, mas são pessoas de caráter, e vão deixar um legado para frente da família de caráter. Mas a nossa questão aqui, desse culto de gratidão e de despedida do pastor Marcelo, é que, para que haja convicção, para que haja esse sentimento, senso de chamado, esse compartilhar de sentimentos, há necessidade do legado do caráter. E o caráter é uma vida limpada, uma vida exemplar, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida como o próprio Deus nos desafia: sede santos, como eu sou santo. Seja separado para Deus, seja consagrado para Deus, seja obediente na palavra de Deus. E eu tenho certeza, que assim como Paulo deixou esse legado para aqueles líderes de Éfeso, para aqueles líderes e igreja daquela época, e deixou esse legado para nós aqui também, que estamos lendo Atos capítulo 20. Eu tenho também essa certeza na vida do pastor Marcelo, da sua família, que ele está deixando um grande legado aqui para nós, da Igreja Batista Boas Novas. Um compartilhar de sentimento. Daqui a pouco todos ou muitos irão chorar.
essa questão de convicções. Ele está deixando esse legado, e você deveria então agora seguir, se apoderar, ou absorver essas convicções, ou criar as suas convicções, e ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de convicções. Que esse senso de chamado que o pastor Marcelo tem, que isso também nos inflame, que nós possamos crescer nesse senso. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. E você sabe qual é o seu chamado? E esse legado do caráter, o legado é isso, o legado da liderança efetiva, da liderança excelente, é o que muitos chamam de derramar a sua vida na vida de outras pessoas. O pastor Marcelo derramou a vida dele na vida de muitos aqui. E nesse derramar da vida de muitos aqui, ele passou esse legado. E é o mais importante do legado, irmãos, é o quê? É que isso tem que trazer um impacto para nós hoje e um impacto para nós no futuro. Porque senão vai deixar de ser legado. Ele está deixando o legado. O que nós vamos fazer com esse legado? Nós temos que nos deixar influenciar por esse sentimento de amor, de respeito, de carinho e tantos outros. Nós temos que ser inflamados por essas convicções. Nós temos que ser inflamados por esse senso de chamado. E nós temos que ser inflamados por caráter. E o caráter é o fruto do Espírito, é a obediência na palavra de Deus. Pastor Marcelo, como pastor dessa igreja, eu quero agradecer imensamente de coração o seu legado deixado aqui nessa igreja. O seu, da Arielle, e até mesmo das crianças. De alguma maneira, o legado das crianças vai ficar nos nossos corações, né? O carinho, o jeito deles, e com certeza muitos aqui estarão influenciados pelo seu legado. E aí eu fico e deixo essa pergunta para você. De alguma maneira, o pastor Marcelo poderia, até eu acho que nós vamos distribuir um souvenir mais tarde, eu acho que o Marco, talvez. Será que você quer dar um souvenir? Será que você quer deixar uma casa? Será que você quer deixar um troféu? Ou você quer deixar um legado para a sua família, para os seus irmãos em Cristo, para os seus colegas de trabalho, de escola, para a sua sociedade? Que você possa deixar um legado na vida de outras pessoas. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do Paulo, que nos deixou esses legados escritos, mas muito mais obrigado pelo legado que o pastor Marcelo deixa aqui na nossa igreja, nas nossas vidas. Obrigado a Deus, porque Ele derramou a sua vida nas nossas vidas. Ele, a esposa e as crianças derramaram as suas vidas nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, assim, sermos impactados hoje e para o futuro com esse legado que Ele nos deixa. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a seguirmos com esse legado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.